O conflito entre Rússia e Ucrânia tem se intensificado de forma preocupante, trazendo consequências devastadoras para a população ucraniana e repercussões globais. Na última quinta-feira, a Rússia lançou um ataque massivo com mísseis e drones contra a infraestrutura energética da Ucrânia, em um dos maiores bombardeios realizados desde o início da guerra. Segundo o presidente russo Vladimir Putin, a ofensiva foi uma retaliação direta ao uso de mísseis americanos de longo alcance, ATACMS, por Kiev para atingir alvos em território russo. Esses ataques deixaram milhões de ucranianos sem acesso à energia elétrica, mergulhando o país em um cenário de apagões generalizados, especialmente com a aproximação do inverno. O Ministério da Energia da Ucrânia declarou que esta foi a 11ª grande ofensiva contra sua infraestrutura de energia somente neste ano, destacando a magnitude e a frequência com que a Rússia tem alvejado setores estratégicos do país. As autoridades ucranianas confirmaram danos significativos em várias regiões, com explosões registradas em cidades como Lviv, Volyn, Rivne, Zitomir e até mesmo na capital, Kiev. Embora a Força Aérea Ucraniana tenha abatido 79 mísseis e a totalidade dos drones lançados, os danos infligidos pelos 188 ataques foram extensos. Estações de energia foram destruídas, deixando regiões inteiras sem eletricidade ou água, em um esforço russo claro de degradar a infraestrutura crítica da Ucrânia. Essas ações, segundo especialistas, são uma tentativa de forçar Kiev a ceder na guerra, ao mesmo tempo em que impõem sofrimentos severos à população civil. A escalada recente foi desencadeada pelo uso pela Ucrânia de mísseis ATACMS, fornecidos pelos Estados Unidos. Esses mísseis de longo alcance representaram uma virada estratégica, permitindo que Kiev atingisse alvos importantes em território russo, algo que anteriormente estava fora de alcance. A Rússia interpretou essa mudança como uma ameaça direta, com Vladimir Putin declarando que Moscou intensificaria seus ataques caso os mísseis ocidentais continuassem sendo usados contra o território russo. Para demonstrar sua capacidade de resposta, a Rússia realizou recentemente o teste de um míssil balístico de alcance intermediário, conhecido como Orenik. Projetado para carregar ogivas nucleares, o míssil foi disparado sem armamento nuclear, mas Putin alertou que novos testes poderiam ocorrer em condições de combate. A ameaça implícita de escalar o conflito com armas de destruição em massa elevou ainda mais as tensões, não apenas entre Rússia e Ucrânia, mas também envolvendo aliados ocidentais, como os Estados Unidos e a União Europeia. Os ataques russos também sinalizam um endurecimento na postura de Moscou, com Putin afirmando que novos alvos em Kiev, incluindo centros de decisão, poderiam ser atingidos. Ele mencionou explicitamente instalações militares, indústrias de defesa e estruturas de suporte na capital ucraniana como potenciais objetivos futuros, ampliando a ameaça de destruição em larga escala. Com a destruição de mais de 40% da capacidade de geração de energia da Ucrânia, segundo Stanislav Ignatiev, diretor do Instituto de Desenvolvimento Sustentável da Ucrânia, as dificuldades enfrentadas pela população são imensas. Apagões em grande escala já atingem milhões de pessoas, e o inverno iminente agrava ainda mais as condições. Além disso, regiões inteiras, como Lviv e Rivne, estão sem eletricidade, enquanto cidades como Kherson e Zitomir enfrentam a interrupção do fornecimento de água e aquecimento. Apesar dos desafios, a Ucrânia tem demonstrado resiliência. As forças armadas do país continuam a resistir aos ataques, enquanto trabalham para restaurar a infraestrutura danificada. No entanto, a destruição de plantas de energia e redes de transmissão representa um obstáculo significativo, com especialistas estimando que levará anos para reconstruir completamente a capacidade energética do país. Oleksandr Karchenko, do Energy Industry Research Center, afirmou que a capacidade de geração permanecerá limitada por pelo menos 3 a 4 anos. Essa realidade coloca a Ucrânia em uma posição difícil, dependendo cada vez mais da ajuda internacional para evitar um colapso humanitário em grande escala. O uso coordenado de drones e mísseis pela Rússia reflete uma estratégia cuidadosamente calculada para desgastar as defesas aéreas ucranianas e impor custos altos à sua resistência. Desde setembro, ataques noturnos com drones têm sido quase diários, e a intensidade dos bombardeios com mísseis aumentou significativamente nas últimas semanas. Essas ações são vistas como parte de um esforço russo para melhorar sua posição em uma possível mesa de negociações. Com a aproximação da posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e suas promessas de acabar com o conflito, Moscou parece estar apostando em uma postura mais agressiva para forçar concessões ocidentais. A chegada de Donald Trump ao poder adiciona uma nova camada de complexidade ao cenário geopolítico. Conhecido por suas posições mais favoráveis à Rússia, Trump nomeou o general aposentado Keith Kellogg como representante especial para a Ucrânia e a Rússia.
Kellogg é coautor de uma proposta de paz que inclui a suspensão da adesão da Ucrânia à OTAN e concede à Rússia controle sobre territórios ucranianos ocupados. Essa abordagem, embora vista por alguns como pragmática, é amplamente criticada por enfraquecer a posição da Ucrânia e recompensar a agressão russa. Além disso, levanta preocupações sobre o impacto de um possível acordo que deixe Moscou no controle de partes do território ucraniano, criando um precedente perigoso para conflitos futuros em outras regiões do mundo. As ameaças veladas de Putin sobre o uso de armas nucleares adicionam uma dimensão alarmante ao conflito. Embora o uso de mísseis Orenik tenha sido limitado até agora a testes, a possibilidade de seu uso em condições reais de combate é uma preocupação crescente. Putin enfatizou que todas as armas disponíveis poderiam ser usadas caso a Ucrânia adquirisse armas nucleares, uma referência às especulações de que os Estados Unidos poderiam devolver à Ucrânia ogivas retiradas após o colapso da União Soviética. Esse cenário representa um dos maiores riscos para a estabilidade global, com a possibilidade de uma escalada que envolva potências nucleares. A retórica russa sobre o uso de armas de destruição em massa serve tanto para intimidar a Ucrânia quanto para enviar um recado claro ao Ocidente sobre os limites que Moscou não está disposta a permitir que sejam ultrapassados. Para os aliados ocidentais da Ucrânia, o desafio reside em encontrar um equilíbrio entre apoiar Kiev militar e economicamente, enquanto exploram caminhos diplomáticos para encerrar o conflito. A intensificação dos ataques russos aumenta a pressão sobre os Estados Unidos e a União Europeia para reforçar a assistência à Ucrânia, seja com mais armas ou com recursos para a reconstrução. Por outro lado, a retórica de Trump sugere que os Estados Unidos podem adotar uma abordagem mais cautelosa, pressionando por concessões que favoreçam uma resolução rápida, mas potencialmente desigual. Isso cria incertezas para Kiev, que depende fortemente do apoio ocidental para manter sua resistência. O conflito Rússia-Ucrânia está em um ponto crítico. Com ambos os lados intensificando suas operações, as próximas semanas e meses serão decisivos para determinar o curso da guerra. A Rússia busca impor um alto custo humano e econômico à Ucrânia, enquanto Kiev luta para preservar sua soberania e resistir à pressão crescente. O papel da comunidade internacional será crucial. Sanções mais rigorosas contra a Rússia, ajuda humanitária ampliada para a Ucrânia e esforços diplomáticos coordenados podem ajudar a evitar uma catástrofe maior. No entanto, a possibilidade de uma escalada nuclear ou de um prolongamento do conflito permanece uma ameaça real, exigindo atenção constante das lideranças globais. Enquanto isso, a população civil ucraniana enfrenta um desafio duplo: sobreviver às condições extremas do inverno sem acesso adequado à energia e água, e lidar com o impacto psicológico de viver sob constantes bombardeios. Organizações internacionais têm intensificado esforços para fornecer abrigo, alimentos e assistência médica, mas os recursos são insuficientes para atender a todas as necessidades. Com um conflito tão complexo e multifacetado, a resolução parece cada vez mais distante. Especialistas alertam que, sem um esforço coordenado e de longo prazo, os efeitos dessa guerra poderão ser sentidos por gerações, não apenas na Ucrânia, mas em todo o mundo.